onde vou? Qual é o sentido da vida? Eu tô fazendo aqui pelo sonho da outra pessoa, por que eu não tô fazendo ainda pelo meu, né? Vamos começar a terapia. Eu conheço muita gente legal na internet, afinal já são 5 anos construindo ali minha marca pessoal, especialmente no LinkedIn. E aí eu pensei, por que não chamar essas pessoas para uma conversa, né? Por que não aprofundar essa relação que muitas vezes acaba sendo meio superficial, né? Aquela amizade ali de internet. E mais legal ainda, por que não dividir com a minha comunidade essas conversas? Porque eu convidei 8 criadores que são geniais no que se propõe e eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu amei estar ali ouvindo, né? Perguntando, interagindo, vocês também vão amar ouvir. Esse projeto nasceu lá no início de janeiro de 2025 e finalmente está tomando forma. Na época não tinha nome, não tinha ideia, só tinha um sonho realmente. Por isso que não tem nenhuma abertura digna e é para isso que eu tô aqui hoje, para apresentar oficialmente o Pipipipopopó, o nosso podcast sobre carreira, posicionamento, autoconhecimento e muito, muito mais. Em cada um dos episódios a gente tem uma conversa bem legal sobre criação de conteúdo, carreira criativa, empreendedorismo. Mas o mais interessante é que o papo sempre acaba espanando para outros assuntos, porque o que importa é conversar fiado, né? Agora chega de falar, vou te deixar assistir o episódio. Boa, não, total sessão de terapia, mas assim, oi gente, eu sou a Clara. Tenho 29 anos, parece ser mais nova, né? Todo mundo acha que Sim. eu sou mais nova, eu tenho essa cara de novinha, mas já sou bastante calejada aí nessa vida, tenho 29 anos. Falar, a gente acabou de falar disso, mas falar de mim é uma coisa assim, que eu tô no momento sabe, de entender exatamente quem a Clara é. Então, eu sou mãe de três filhos gatos, Ai, que delícia. eu sou muito caseira, sempre fui muito caseira, eu gosto muito de ficar em casa, então assim, acabo gostando de atividades de casa, né? Uhum. Eu sou uma pessoa bem introspectiva, então assim, me sinto super bem quando eu tô sozinha. Gosto de fazer coisas sozinhas, assim. Tenho um marido que também trabalha em casa, então a gente tá sempre sozinho junto. Então gosto de fazer coisas tipo de artes manuais, sabe? Eu sou a pessoa da arte, da colagem. Que legal, acho maravilhoso. Eu tô nessa vibe ainda entendendo meus novos hobbies, mas eu acho que quando eu começar a explorar isso, eu vou ser a pessoa das velas artesanais. Tô sentindo que eu quero fazer Ai, vela. eu amo, uma delícia fazer vela. Tipo assim, Deve ser. eu quero tentar de tudo, sabe? Esse ano ainda quero tentar fazer uma aula de cerâmica pra ver como é que é. Eu também. Tô falando disso desde o ano passado. Então, tipo assim, já vi vários materiais pra comprar, mas assim, aula mesmo ainda não consegui achar. Então eu falei, não, calma, vou esperar. Já tentei fazer de tudo, mulher. Eu já tentei patinar, sabe? Aqueles patins de quatro. Que legal! Nossa, tava comentando com meu namorado esses dias que meu sonho de criança era andar de patins. Eu nunca andei de patins. Eu também não. E aí eu comprei um patins de quatro rodinhas e continuo não. Cara, é muito difícil. E depois que você tá adulto, que você já tá pesado, grande e tal, O medo de cair, o né? medo de cair e quebrar um dente e você ainda ter que falir pra pagar. Pô, é tão caro arrumar um dente, né, velho? Não tem como, sabe? Enfim, tenho que ir pra coisas mais tranquilas. É melhor. Ler um livro, de repente, mas eu também tenho um pouco essa coisa do TDAH. Então eu leio 2 páginas de livro e falo, gente, ó, vamos. Então, assim, tô tentando, sabe, descobrir meus hobbies aí, o que que eu gosto de fazer. É, gosto muito de ouvir fofoca. Eu amo ver canal de YouTube de fofoca. Mentira, jamais ia imaginar isso. Eu vivo por isso. Amo, mas assim, não sou a pessoa que fica rolando o feed vendo fofoca, sabe? Você vai na fofoca Inclusive, específica. eu vou ali, ó, na A raiz fonte. da coisa, é. E uma coisa que eu já excluí, assim, na minha vida é ficar ali no Instagram rolando o feed. Então, assim, tem uns 4 anos que eu não posto nada, tem uns 2 anos que eu já não entro ali, tipo, com muita Que frequência, só delícia. pra ver um meme ou outro, uma receitinha fitness ou outra ali. Então, tô tentando tirar minha vida das telas, porque, assim, sou designer gráfico. Desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalho com tela, trabalho aqui na pastelaria virtual. Então, tô querendo tirar um pouco minha vida disso, porque eu sempre me defini muito por isso também. Design, que acaba que é um pouco do que eu gosto como hobby também. Quando eu era criança, eu fazia página no Tumblr, sabe? Essas coisas. Eu acabei de falar isso na minha comunidade.
Então, as coisas e coisa nenhuma ao mesmo tempo. Essa é a mágica, essa é a beleza da vida, né? Tanto na questão de trabalho, né? De trabalhar com mais propósito, trabalhar com mais presença, diminuir o trabalho, diminuir, assim, realmente o tempo que você coloca ali, porque quando você tá focado, você faz com energia, você não precisa ficar, às vezes, o dia inteiro fazendo um negócio. Igual quando você tá desmotivado, né? Que eu acabava fazendo muito isso. Tipo, quando eu tava com um trabalho que, nossa, eu odeio fazer isso, porque eu tô fazendo não sei o quê. Um negocinho de meia hora se tornava 2, porque eu ficava abrindo um monte de aba, aí eu fritava meu cérebro e gastava toda a energia naquilo, sendo que não precisava. Então a gente vai aprendendo a trabalhar de formas mais inteligentes, assim. Então eu queria entender como que tá sendo, né? Como que foi para você essa questão da sua trajetória? Porque só tá trazendo um texto, gente. A Clara, ela fala muito sobre branding, né? Ela se posiciona ali como especialista em branding, em negócios B2B. Só que ela veio dessa base do design, né? Então, como que você foi percebendo assim esse movimento do mercado e do seu próprio processo, né? Como que foi essa crescente, né, de vir do design, entrar pro branding, etc. Bom, o branding, ele tem o pezinho ali no visual, porque acho que tem 2 tipos de pessoa aqui na internet. Que acha que branding é só logo, design e tudo mais. E a outra galera que acha que branding é só ação de marca e pôr na televisão e tarará. Meio que o branding, ele sempre esteve ali, meio que presente, sabe? Comecei minha carreira como designer, né? Então fazia muito identidade visual, essas coisas. Só que, assim, nada era muito dado ao realmente o que a empresa se propunha a fazer, né? Coisa do propósito ali. Era sempre uma coisa tipo, que cor você gosta? Me manda uma referência de um negócio que você gosta, vou fazer um look parecido. Sim. Eu sentia muita falta também das empresas colocarem o design na mesa de solução estratégica também, sabe? Porque a gente tava nesse lugar, mas a gente era muito condicionada a esse lugar de, tipo, o designer, ele não vai pra mesa de planejamento pra tá ali, tipo, por dentro do que é a solução. Pô, quando o design, ele entra como solução, várias coisas podem acontecer ali. A gente tem muita oportunidade para fazer acontecer o branding, né, nesse ponto. Porque o design, né, no final das contas, ele é o primeiro impacto, né? Tanto que a galera fala que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma imagem você vê, você reconhece de cara. Você não precisa nem falar a língua que aquela galera fala que você vai entender. Então, a design como solução é muito importante. E foi daí que eu comecei a entender que eu podia sair da caixinha do design gráfico de, tipo, só pastelaria mesmo, de só refazer, redobrar as coisas, para ir para uma caixinha de um design mais estratégico, mas que ainda usa o design, porque a galera que fala de design estratégico fala design, não sei o quê, e esquece que o visual também pode ser estratégico, sabe? Não é só tipo um design de serviços ou não sei o quê. Você pode ter um design visual estratégico que vai te ajudar a potencializar tudo aquilo que você tá fazendo de marca. E acho que foi aí que eu comecei. E aí, como que foi sendo, assim? Foi natural para você, né? Essa virada mais estratégica? Ou foi algo que você foi planejando aos poucos? Como que isso foi acontecendo na sua carreira? Então, eu já trabalhei em muita agência pequena, né? Então, em agência pequena, meio que a galera não tá afim de escutar a sua estratégia. Meio que sim. É isso, sabe? Faz o que estão te pedindo aqui, essa peça com esse escritinho aqui e boas. Sim. E isso foi começando a me incomodar cada vez mais, sabe? Então, em algum momento ali, eu falei, não, gente, isso não é pra mim. Vou começar a trabalhar, né, pra mim aqui no que eu acho que é mais interessante, mais estratégico. E aí eu meio que abandonei a vida de agência, assim, fiz um movimento muito parecido com o que eu estou fazendo aqui agora. Meio que abandonei ali minha carreira nas agências e fui tentar abrir uma agência só minha. Só que sim, eu ainda era muito novinha, não tinha muita vivência de mercado, ainda não tinha trabalhado em empresas grandes, igual eu acabei indo trabalhar depois. Então eu abri uma agência com foco em moda, que era o que eu gostava muito de fazer, que era o mundo que eu estava inserida, porque minha mãe, ela trabalha com isso também. Legal. E aí eu comecei a atender uma startup de moda. E de moda circular, que era uma coisa que estava muito perto ali do meu propósito também, que é fazer algum bom ali, né, para a humanidade e tal. Então, assim, a coisa do circular, da sustentabilidade, né, é muito gostoso quando a gente trabalha com alguma coisa que
quer ter um impacto positivo, né, nas pessoas e no mundo e tal. Então, enfim, comecei a trabalhar lá e ali eu pude começar a experimentar o design como estratégia também. E comecei a ver o impacto disso quando o branding ele é usado para criar conexão. Então, assim, as meninas da startup tinham pouco dinheiro e na época eu trabalhava muito com B2C, né, ali no Instagram e tudo mais. Uhum. E pude trabalhar o site delas também, então consegui testar, sabe, quando você usa aquilo ali de escola mesmo. Uhum, sim. Tipo, aprender muito. E sim, foi muito legal porque a gente via as pessoas se identificando, era muito gostoso, sabe? E só que aí trabalhei com outras empresas também e tudo mais, só que nem todas tinham essa liberdade. E aí eu comecei a entender que, pô, talvez não esteja nesse mercado aqui, é, onde as pessoas mais enxergam valor nesse tipo de trabalho. A gente sabe que o B2C ele é um pouco mais difícil pra gente trabalhar branding assim um pouco mais robusto, né? É cruel, né? Porque tem várias questões, assim, eu vejo. Porque quando eu também venho de agências, né? Então, quando era em agência, tinha muita questão, às vezes, de ser a fábrica, a pastelaria, realmente. Então, você não tem tempo de conseguir ser estratégica, porque aquilo precisa sair. E muitas vezes story, é um negócio que, né, acaba a validade ali 24 horas depois, aí você quer fazer algo legal, você quer fazer uma campanha amarrada, às vezes o cliente não tem verba, ou às vezes realmente não tem tempo, ou não tem braço. Então, isso é muito difícil. E tem outro lado, né, de às vezes serem empresas menores que realmente não têm esse dinheiro para investir no valor que seu trabalho merece. Você sabe que você poderia fazer mais, mas você também não pode se colocar numa situação de se doar além da conta, porque daí a conta não vai fechar para você, né? Total, e você tem que saber pesar, né? Porque assim, você pode até fazer, né, pensar ali, ter uma super estratégia e tudo mais, mas se aquela empresa realmente não valorizar, o branding, na verdade, ele realmente não é para todo mundo, sabe? Tá tudo bem. A gente tem que saber entender como profissional. Não dá para tentar enfiar a goela abaixo da pessoa só porque você sabe que faz muito sentido. Tipo, eu sei que se, é igual o conselho, né? Tipo assim, meu, eu sei que se você largar de seu namorado, você vai ser tão mais feliz, mas eu não posso largar por você. É tipo isso, então, e aí eu fui entender, né, que de repente na minha vivência corporativa tava faltando essa coisa de trabalhar em empresas maiores, que tem outro tipo de mercado. Então eu falei, não, beleza, vou fechar essa agência, fechei o contrato com as marcas que eu tinha, que também não era muito o que eu queria fazer, que eu já tinha entendido. E aí fui trabalhar em empresas grandes. A primeira que eu trabalhei foi no Magalu. Que aí é assim, outra ponta da extremidade da Nossa. loucura da coisa. E aí, depois do Magalu, eu tive a oportunidade de ir para o mercado B2B, que aí sim foi onde eu percebi, tipo, olha, de repente é aqui, nesse mercado, que a galera tá prestando atenção nisso e que tá pagando por isso, né? Que assim, é sobre isso. Que quer investir, né? E eu vejo isso até para fazer esse link, né? Porque, por exemplo, eu te conheci pelo LinkedIn. E o LinkedIn, para gente que trabalha com B2B, né, para pessoas que querem se posicionar, negócios que querem se posicionar, e eu acho que sempre vai ser a rede mais relevante, a rede mais vantajosa, a rede de melhores conexões, né, de fechar negócio realmente. Quando você, tipo, o LinkedIn, ele apareceu em que momento na sua vida? Quando você começou nesse mercado B2B ou foi antes, foi depois, como que foi? Daí quando eu entrei no mercado B2B, eu comecei a entender o LinkedIn, né? Porque antes, quando você trabalha com B2C, tipo, pô, o LinkedIn é só pra você pôr seu currículo mesmo, tentar Uhum. conseguir uma vaga e tal. Mas quando você entra, principalmente no marketing, né, de uma empresa B2B, você tem que ver o LinkedIn como oportunidade, porque se você não tá tirando alguma coisa daquilo ali, seu concorrente vai estar, com certeza. Então, foi quando eu entendi que, beleza, tenho que trabalhar mais com o LinkedIn do que com o Instagram. Uhum. Comecei a consumir mais conteúdo por lá, entender a rede e tudo mais. E aí eu falei, gente, acho que pode ser que tenha uma oportunidade para mim também, não só para a empresa, né? Uhum. Vou tentar começar a produzir conteúdo nisso aqui. E aí foi quando começou tudo. Então, meio que foi uma coisa levando a outra, sabe? Estudei o LinkedIn, fiz para a empresa, para depois entender que, tipo,
Em vez de estar fazendo pra eles, eu podia estar fazendo pra mim? Essa é a virada para todo mundo que pensa em começar o próprio negócio, né? Às vezes está trabalhando com empresas legais, tal, mas olha e fala, poxa, mas eu queria estar fazendo para mim, para minha marca, para minha empresa, que é aquela coisa de eu tô fazendo aqui pelo sonho da outra pessoa, por que que eu não tô fazendo ainda pelo meu, né? Eu acho que quando bate essa bad, é um negócio difícil de resolver, né? Não, Bate, ela espanca, ela tá me espancando agora, eu tô passando por isso agora. Então, assim, não é terapia só para você, não, tá? Essas conversas também são terapêuticas para mim. não, total. E assim, é foda, sabe? Porque ao mesmo tempo é difícil a gente, né, sair da zona de conforto e tudo mais. Eu tive a sorte de ter uma estabilidade por trás pra realmente conseguir largar tudo e falar, tipo, porque no final das contas, as contas chegam, né? O boleto chega e a gente tem que dar um jeito. E às vezes trabalhar não é aquela mil maravilhas. Mas quando a gente entende essa virada de que, pô, às vezes você tá dando tudo pra uma empresa que às vezes nem precisava daquilo tudo pra, tipo, ter o mesmo resultado que você tá entregando, sabe? Uhum. Daí você pode voltar esse esforço um pouquinho pra você e falar, não, de repente eu vou fazer pra alguém que valoriza, olha que bacana, sabe? Exatamente. E aí, como que você foi se preparando, né, para essa transição? Porque hoje, primeiro, antes disso, conta um pouco mais sobre a sua empresa, né, sobre o que você tem feito, o que você tem planejado. Eu vi lá que já está crescendo muito, já está fechando altos contratos. Então, como que você baseou essa sua estratégia de negócio? Bom, falei, muitas coisas acontecendo, né? Eu vou por partes aqui. Eu já trabalhava ali com B2B, então, assim, trabalhava numa empresa de benefício. Então, eu já tinha contato com muita empresa B2B também, outros tipos de empresa também, mas conversava com muita gente que já estava nesse universo. E como eu estava ali naquele momento de produzir muito conteúdo sobre branding, entender mais um pouco do branding B2B, fui em muito evento, fui em muita conversa, procurei conversar com outras pessoas para entender também. E principalmente ali, quando eu comecei a sentir que eu já não pertencia mais ao escritório ali na Avenida Paulista, eu falei, não, vou começar a puxar reunião com uma galera que realmente vai me dar umas respostas. Uhum. E foi aí, sabe? Comecei a entender onde realmente estava o gargalo. E aí, assim, a Boldify hoje, ela é uma agência de branding para marcas B2B. Quando eu falo marcas B2B, eu não quis focar só no corporativo, porque eu também trabalho marca pessoal. E principalmente no mercado B2B, uma coisa está muito atrelada à outra. Geralmente, o fundador ali, ele vai atrelar o nome, né, dele ao da marca e vai conseguir dar uma potência ali muito maior. Então, uma coisa vem muito puxada na outra. Aí entendi também que uma das dores, né, dessas empresas é que geralmente quando você contrata um branding, a pessoa te entrega um manual de marca. E sim, quem trabalhou em agência sabe como é que funciona. Geralmente é montar um manual de marca ali, cor, tipografia, entregar na mão do cliente. E Uhum. assim, seja o que Deus quiser, sabe? Te vira, o filho é teu. Se vira. E aí, a aplicação dessa marca, ela se perde completamente no meio do caminho, porque às vezes o designer que vai aplicar, ou o copy que vai aplicar, ou o cara do planejamento que vai tomar a decisão de marca, às vezes entendeu aquilo ali de uma outra forma, sabe? Ou às vezes não tinha o alinhamento que tinha, tipo, entrou logo depois de ter feito o manual de marca, que é uma das coisas mais comuns. Aí muda do jeito que quer mudar e fala, não, porque isso aqui ficaria melhor desse jeito e não Uhum. entende a decisão estratégica por trás das coisas. E aí, tchau, marca. Você não tem consistência, você não tem memória de marca, você não tem nada que realmente embale aquela sua oferta ali de uma forma que seja memorável. Então, assim, entendi isso e falei, não, beleza, é aí que eu vou atuar. Vou chegar a empresas que já têm, né, alguma vivência de mercado, que já têm produto validado, porque no mundo da tecnologia e de startup e tal, é muito importante você já ter um produto validado para escalar a marca, porque senão você escala uma marca e de repente você muda o produto de público, porque você entendeu que aquele público tem maior aderência e a marca. Você já Uhum. paga milhões para tipo ter escalar aquela marca ali. Então, basicamente é isso. Acho que eu viajei, fui para outro lugar. Não, eu gosto porque, assim, é curiosidade pessoal mesmo. O que eu vejo que acontece, principalmente, né, nesse universo criativo, por assim dizer, é que às vezes a gente fica tão preso nos termos e etc., que a gente
não se aprofunda realmente, sabe? E isso eu passei uma vez no meu LinkedIn, que eu fui fazer um post, né, falando de algum serviço que eu oferecia e tal. E aí veio um cara, né, mandou uma mensagem para mim falando assim: olha, Marília, eu te acompanho, gosto muito do seu conteúdo. E aí você fez aquele conteúdo de serviço, mas eu não entendi realmente como você pode ajudar a minha empresa, sabe? Aí eu falei, caraca, doeu assim na hora, né? Porque dói, você fala, tem probleminha ali de posicionamento. E aí eu comecei a internalizar que, tipo assim, meu, branding, copyright, não sei o quê. Eu falava, meu, não é o meu cliente que tem essa obrigação de saber. Então eu acho que cabe a nós também, né, pessoas à frente das nossas áreas, por assim dizer, começar a educar esse mercado, porque eu quero ouvir de você, por exemplo. Acredito, claro, que o seu perfil de cliente ideal, igual você falou, né? Você já busca esses clientes que já tenham algo validado, que já têm entendimento e tal. Mas como que rola isso, essa aceitação e investimento branding, por assim dizer? Porque eu vejo, né, a Guta, a Bia da Beats, né? Rola muito essa conversa de às vezes a empresa não entender realmente a necessidade, a importância de investir em algo que parece que não dá para ser quantificado, qualificado, para ver se realmente está dando resultado. Então, como que você se vê nesse papel de acabar tendo que educar um pouco o mercado? Bom, eu acho que meu conteúdo, hoje, ele é literalmente para isso. Eu já vinha, né, preparando o terreno há um tempo por isso, porque eu sempre achei que o branding foi muito, como é que fala? Identificado? Não sei. Enfim, aquela palavra que a gente diminui a importância dele, sabe? Subestimado. Subestimado, isso. Então eu já vinha preparando esse terreno. Então, assim, hoje a minha produção de conteúdo, ela é 100% foco em mostrar o real valor do branding, o ROI, né? Que a galera ama falar essas palavras. Então, tipo, eu entendo que hoje o mercado ele não é maduro o suficiente para entender que o branding ele vem antes de várias outras coisas, né? A gente às vezes quer dar um passo um pouco maior que a perna, né? Normal. E esquece que às vezes ter uma base muito bem definida vai te ajudar lá na frente. E assim, tem gente que fala, não me importo com isso. E assim, tudo bem, você vai conseguir ter resultado mesmo assim. Então, né, as pessoas meio que se deslumbram com isso. Mas, isso está acabando. Mas é isso, o momento, o boom, assim, das mídias, da mídia barata e do retorno rápido e com pouco dinheiro no digital, ele tá acabando. E, assim, o interesse das pessoas pelo digital também tá acabando. E aí, como é que você vai criar uma experiência da sua empresa se você não sabe o que é, não sabe quem é a sua empresa, né? Então, assim, eu sinto que o próprio mercado tá dando essa balançada na galera. Então, mas assim, eu vejo que a gente, como profissional de branding, também tem um super, né, uma missão ali a ser cumprida. Tanto que os projetos aí que eu tenho para esse ano é fazer um panorama do branding no B2B, realmente tentar fazer uma pesquisa, ver se eu consigo aí uma galera para. Porque assim, a mesma galera que tem que me responder é uma galera que tá querendo essa resposta também. Com Eu certeza. acho que talvez pode ser que dê certo. Mas é isso, já esqueci que eu tô. Agora, eu acho que agora eu posso voltar na pergunta que eu queria fazer, né? Que eu pedi para você dar um texto ali de como a sua empresa atuava. Então, eu queria saber, né, como que foi para você esse processo de transição? Porque pelo que eu vejo, você passou por duas transições importantes, né? Primeiro, quando você vinha dessa rotina de agência e tal, não sei o quê, e aí quando você foi para esse mercado B2B, então já foi uma nova realidade, e aí você foi se preparando para deixar esse mercado corporativo e focar na sua própria empresa, né? Construir sua própria empresa e começar a oferecer esse serviço. Então, como que foi sua preparação? Tanto em questão, claro, né? A gente sabe de reserva financeira, planejamento, não sei o quê, mas questão de mentalidade, questão de medo, de insegurança, a própria questão de produzir conteúdo também, né? Que você falou que hoje o seu conteúdo está muito mais estratégico. Tipo assim, você tinha um plano realmente bem definido, as coisas foram acontecendo? Então, desde o início, quando os primeiros posts que eu soltei no LinkedIn, eles eram bem sem estratégia assim mesmo, sabe? Só pra entender como é que funcionava, de repente ganhar um biscoito, uma coisa assim, que a gente gosta, né? Dar um Bom, mas bom, gostoso. gostoso. Mas aí eu entendi que, pô, se para os clientes que eu faço conteúdo, porque assim,
conteúdo sempre foi o meu principal serviço ali, desde que antes de formar na faculdade, né, estágio e tal, a gente, né, vai fazendo isso dentro das agências. E principalmente design, né, acaba vendo tudo aqui pra você fazer, então conteúdo, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer também. Então, eu comecei a entender que, tipo, pô, se eu faço se eu só produzo conteúdo para os meus clientes depois de fazer um planejamento, depois de entender uma base de marca, que era exatamente o que eu sempre falava, por que que eu não vou fazer isso para mim? Né? E daí, assim, bem lá no início, eu falei, não, vou fazer um planejamento, vou fazer uma promessa aqui para mim. Eu fiz uma promessa, porque se não fosse assim, não sairia. Não, é uma boa dica. Uma boa dica. Fiz os meus objetivos, entendi as metas que eu queria fazer, desci isso aí para um plano de ação, que é exatamente o que eu vou falar na minha mentoria de marca pessoal. Ai, que legal. Desci esse planejamento para mim, coloquei, tipo, realmente metas ali que eu precisava fazer e falei, vou fazer esse teste por 1 ano. E sabe quando, tipo, nesse momento aí eu ainda consumia muito Instagram, então a gente cai muito naqueles clickbaits de curso de você quer fazer 15 mil em 2 dias? Sabe? Uma coisa. E eu falava, gente, pô, certeza que eu tenho tão quanto essa pessoa aqui que tá, tipo, fazendo mal propaganda de não sei o quê. Eu tô aqui calada dentro da minha casa, fazendo para algumas empresas que às vezes nem precisavam de tantas iniciativas igual eu tenho aqui dentro da minha cabeça. Esqueci já o que eu tava falando. Desculpa. Do seu planejamento. Do planejamento. E aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer o planejamento. Fiz o planejamento e a partir do momento que eu comecei a postar de acordo com o meu planejamento, tipo, de acordo com a progressão de marca que eu queria para mim, as coisas começaram a dar certo, sabe? E foi muito rápido, assim, a gente fica até meio deslumbrado, sabe? Uhum. Mas eu não tinha objetivos, tipo assim, super, não. Eu tinha alguns objetivos, de, tipo, fazer algumas conexões com pessoas-chave ali do mercado, entender também, tipo, aprender muito, porque acho que se a gente não tem essa vivência desse mercado, a gente não consegue aplicar no trabalho. Então, era um momento de me doar, assim, pra fazer isso acontecer, sabe? Uhum. E daí, tanto que, assim, eu não vendia nenhum serviço, eu tava bem ali no CLT, então eu tava vendendo a minha marca pessoal mesmo e fazendo essa coisa de desvendar o branding, né? Normalizar o branding. E aí, em algum momento, as coisas começaram a fazer sentido, então, tipo, você sabe, né? Você produz conteúdo, as pessoas vão chegando, as coisas vão acontecendo. E mesmo que vender sempre foi uma coisa muito difícil pra mim, assim, sou uma pessoa super tímida, eu fico achando que tô incomodando, tipo, ai, não, desculpa, eu não queria te chamar, mas eu preciso, sabe? Então, assim, era muito difícil, e aí as coisas começaram a acontecer, e eu falei, não, vou começar a preparar esse terreno aqui. Tanto em questão financeira, então, assim, também coloquei uma meta de, tipo, eu preciso ter X aqui na minha conta, que não é muito, gente, sabe? É uma coisinha assim, só pra eu não morrer. Uhum. E falei, tipo, vou fazer de tudo que eu puder nesse momento aqui, pra eu conseguir cliente. Cliente era tudo que eu precisava pra largar tudo, sabe? E aí eu consegui fechar esse cliente e assim, nos meus termos, sabe? Porque antes, na primeira agência que eu tinha, eu aceitava qualquer coisa pra fechar o cliente, né? Você sabe como é que é. A gente se molda ali ao que o cliente quer. E dessa vez, não. Dessa vez eu queria fechar um cliente que topasse seguir a minha metodologia, que é a metodologia que eu quero validar aqui, que eu quero, né, montar portfólio, não quero fazer uma coisa qualquer. Uhum. Então, foi conseguir esse cliente e eu falar, gente, beleza, é isso, vou mudar minha vida inteira aqui e boas. Então, assim, exige paro, exige planejamento. Se você for fazer uma coisa sem se planejar, nem gasta seu tempo, sabe? Vai ver TV, sei lá, ver uma série, até melhor. Porque senão você vai estar perdendo tempo, você vai se desgastar com uma coisa que às vezes você gosta. Tipo, pô, eu gosto de branding, gosto de aprender e tal, mas às vezes você se desgasta tanto, você flopa tanto, você, tipo, sabe, não consegue fazer aquela coisa virar, você gasta aquela paixão que você tinha ali dentro. E aí. E eu vejo que principalmente, né, pra gente que gosta de criar conteúdo, eu acho que tá dentro
das maiores dificuldades de como que eu uno esse propósito, essa coisa, essa paixão, né, esse talento, essa vocação que eu tenho, mas de uma forma estratégica, que não fique só no campo das ideias, que não fique só nos sonhos, nos planos, mas planos assim, sem planejamento, né? Só aquela coisa, eu quero fechar um cliente assim, exato, vai acontecer, entendeu? E aqui é uma autocrítica, porque assim, a minha trajetória, ela foi muito, eu não vou dizer acaso. Hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar os passos que eu dei para chegar onde eu cheguei. Mas eu sempre fui muito movida pela vida, assim, tipo, eu fui fazendo, fui indo, e eu nunca fui muito do planejamento. Sempre tive muita dificuldade. Quando chegava, né, quando eu fui criar minha marca, a designer fez todo o processo dela, a metodologia dela, e chegou naquelas temidas perguntas, né? Como você se vê daqui 2, 5, 10 anos? Eu falava, gente, que isso? Tá maluco? Como que eu vou saber? Sabe? Eu não conseguia realmente. Isso, exatamente. Eu falo, gente, eu não sei nem como eu vou estar semana que vem, que dirá daqui 2 anos. E aí, ano passado, né, que eu passei por muita coisa, por muitos desafios pessoais, por muitas mudanças de perspectiva, de mentalidade, de contexto, etc. E comecei a me aprofundar nesse processo de autoconhecimento, porque eu acho que tudo começa pelo autoconhecimento, né? Se você não sabe, eu não vou dizer que se você não sabe quem você é, porque ninguém sabe quem é. Vamos combinar, nessa altura do campeonato ninguém mais sabe de nada. Mas se você não sabe realmente aquele clichê, né? Pra quem não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve. E eu sempre achava essa frase muito assim, não é bem assim. E hoje eu vejo que, tipo, não é. Às vezes, eu sinto que às vezes a gente precisa se perder um pouco e seguir o caminho que aparecer no caminho e ir, mas chega uma hora que a gente começa a virar adulto e a gente tem sonhos e ambições maiores, e a gente fala, não dá mais pra levar assim só na sorte, sabe? Então, quando eu fui trabalhando mais esse processo de autoconhecimento, fui ganhando mais clareza, foi quando eu comecei a estruturar, né? Porque eu quero lançar uma formação agora, final de março, que eu finalmente acho que entendi ali o ponto que eu quero chegar, que ela se chama Contadoras de Histórias Artesanais, né? Então, eu quero fazer uma formação completa que englobe desde portfólio, soft skills, networking, até posicionamento, criação de conteúdo. Então, unir tudo que eu sei até agora e ensinar principalmente para outras mulheres. E aí eu sentei e comecei a esboçar, sabe? Eu desenhei, eu fui falando, tipo, com quem que eu quero falar, o que que eu quero falar, por que que eu quero falar. Muito intuitivas, assim, as perguntas. E aí eu fui chegando em algumas respostas e pela primeira vez eu consegui realmente planejar o meu ano, entendendo os momentos desse ano, o que que eu quero lançar, o que que eu quero fazer, quais vão ser meus passos, quais são as minhas prioridades, o que que eu preciso soltar agora. Então, agora eu preciso fazer o meu site, tá? Então eu vou focar no meu site agora. Aí você vai fazendo uma coisinha por vez para você não atropelar o processo, sabe? E eu consegui estabelecer metas, sabe? De 2, 5, 10 anos. Então eu fiquei muito feliz, porque eu sinto que, principalmente quando você viraliza, assim, sem querer, e as coisas vão acontecendo muito rápido, você só vai indo na onda e meio que aceitando o que a vida tá te oferecendo. E às vezes é ótimo, a vida tá te oferecendo coisas ótimas. Só que você não para e firme e fala, tá, mas o que que eu quero fazer? Para onde eu quero ir? Onde eu posso chegar? Então, eu imagino que com você tenha acontecido a menor escala, por assim dizer, né? Mas esse planejamento, ele vem muito para ajudar a gente não surtar realmente, né? Sim, não, total. Tipo assim, cara, é muito difícil, porque eu acredito também, na verdade, que as oportunidades que vão surgindo, elas vão acabando moldando ali também, mas não dá pra contar só com isso, sabe? E assim, a gente tem essa coisa do comodismo muito forte, acho que nós, seres humanos, de a gente realmente estar cômodo no lugar que a gente tá, mesmo que às vezes não esteja tão bom assim. Então, assim, se a gente não dá essa balançada, sabe? Se a gente não se toca, tipo, não, preciso fazer diferente, senão eu vou passar os meus próximos 10 anos fazendo a mesma coisa aqui, e que de repente nem era isso, sabe? E assim, eu, pelo menos, eu só comecei a sair do lugar realmente quando eu coloquei meta, sabe? Quando eu falei isso. Porque antes eu ficava tipo, poderia ser produtora de conteúdo, poderia estar não sei o que e tal, mas nunca estava, né? E aí foi só quando eu coloquei essa coisa da meta e da promessa, falei, não, eu vou passar um ano fazendo isso, mesmo que ninguém veja meus comentários ou meus posts, mesmo que, assim, seja horrível,
mesmo que eu não consiga. Tanto que, assim, o primeiro ano da newsletter era 2 semanas mesmo. Tipo assim, eu não deixava uma semana passar, porque era uma promessa que eu tinha aqui comigo de realmente testar essa consistência ao longo do tempo, sabe? E assim, eu me sinto uma vitória. Com certeza, meu Deus. Tipo, a Anitta agradecendo a mim, sabe? Não foi fácil, mas a gente faz, sabe? E assim, tipo, eu comecei, né, produzindo conteúdo muito ali no me doar pra isso, de aprender muito também. E aí, hoje, né, meus objetivos mudaram, o que eu vendo mudou, porque antes eu não vendia abertamente, principalmente porque eu tava numa empresa. Não que eles não gostassem também, eles me davam super força, mas, pô, não é de bom tom, eu acho, sabe? Sim. Então, assim, meu conteúdo ele deu uma virada mesmo, porque CTA mudou, tipo, eu tenho alguma coisa para vender, para te oferecer, então, assim, não estou só te doando aqui meu conhecimento, eu tô querendo uma coisa em troca também. Então, as coisas mudam. O posicionamento muda, o jeito de falar muda, as coisas que você constrói ali também mudam, então, tô nesse momento aí de virada também, né? Hoje a Boldify é isso que eu te contei, mas pode ser que quando esse podcast aqui sair, a Boldify seja outra coisa, porque assim, minha cabeça não para. Quanto mais a gente vai confiando, né, e agindo, mais ideia vai vindo, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente entende, né, as coisas que estão acontecendo e vai querendo mudar. A gente muda, né, as coisas, tá tudo bem. Então, Exatamente. é isso, eu tô aqui, assim, no olho do furacão, fazendo as coisas acontecerem. Também coloquei a mentoria para fazer. Em janeiro eu já falei, gente, por que a Clara de 2024 fez isso comigo de fazer uma mentoria? Mas tô fazendo as coisas, tô fazendo dar certo. Até por isso que eu tive que parar com a News. Por um momento a gente tem que dormir, comer e tal. Então... Bom, né? Mas é isso, sim. E eu falo que uma das coisas mais legais quando a gente começa a trabalhar por conta é que o cansaço muda também, né? Então, por exemplo, hoje o que eu tenho feito, que tem me ajudado muito, é observar meus ciclos. Então, por exemplo, essa semana, terça-feira, eu menstruei. Eu fiquei o dia inteiro, eu fiz assim, o que eu precisava fazer, que eu precisava entregar realmente, que não tinha como. Mas assim, dormi, cochilei, fiquei de boa. Aí hoje me veio pico de energia que eu treinei. Aí eu postei vídeo no Instagram, aí eu postei vídeo no TikTok, aí eu gravei vídeo, aí eu editei vídeo, respondi comentário, trabalhei, aí tô tendo essa conversa com você. Sabe? Então, só que antes da gente começar, né, eu tava lá com a minha mãe e falei, nossa, tô tão cansada hoje que parece que minha cabeça vai. Sabe quando começa a queimar assim, os neurônios, rima? Só que ao mesmo tempo é um cansaço diferente, porque, igual, a gente tá aqui agora e essa conversa tá me energizando muito, assim, sabe? Então eu vou sair daqui, eu vou estar esgotada, eu tenho certeza, eu não vou querer falar com a minha mãe. Mas ao mesmo tempo, criativamente me preenche. Então eu acho que essa é uma das maiores vantagens de você realmente começar a focar os seus desejos, né, os seus sonhos e trabalhar por conta e ter tempo e ter mais liberdade, porque você escolhe aquilo pelo que você vai se cansar, né? Porque se cansar, você vai cansar do mesmo jeito. Mas poder escolher, eu acho que pra mim é o maior luxo que eu tenho na minha vida, assim. Sim, é um super privilégio. E assim, sem falar que você não precisa cansar de ter que andar de ônibus, de metrô, uma coisa assim. Pegar uma enxada, né? Tranquilo. Sabe? Não, muito de boa. Exatamente. Para eu entender a questão da sua bagagem, das suas referências, do seu processo criativo, porque eu achei sensacional, né, que você falou que há muito tempo, por exemplo, você já não rola o feed do Instagram, você não vamos dizer que você foi liberta da prisão da dopamina barata. E eu gosto muito de acompanhar esses bastidores criativos das pessoas que eu admiro e tal. Então, como que é isso para você? Eu imagino, né? Questão de livro e tal, mas como você gosta de consumir conteúdo? Bom, eu consumo muito conteúdo ainda no LinkedIn, então assim, ainda não consegui abandonar a dopamina barata lá do LinkedIn. Mas é uma dopamina melhorzinha, É um pouco melhor, é um pouco menos tóxico, eu acho. selecionada. Mas aí, assim, tô tentando limpar meu feed ali do LinkedIn, porque a gente vê muita merda também. Então, assim, tô tentando priorizar alguns criadores de conteúdo que eu gosto. Então, ativo o sininho pra tentar ser mais pontual, sabe? Não ficar lá perdendo meu tempo. Legal. Gosto muito de consumir conteúdo no Pinterest. Ai, eu amo Pinterest, Sério? várias coisas.
Que Sim, legal. e assim, eu acho que é muito mais aspiracional, assim, do que o Instagram da vida, um TikTok. Nossa, o TikTok, eu entro lá, eu fico 2 minutos, eu fico assim, aonde nós chegamos como humanidade? É bizarro, real. Sim, já tentei até fazer TikTok, vídeo e tal. Não deu certo pra mim, não dá certo pra mim. Abandonei essa vida. É importante também a gente entender as Sim. nossas facilidades, né? Porque eu, por exemplo, tô numa fase agora que eu tô curtindo muito gravar pro TikTok, porque eu simplesmente sento na frente da câmera, começo a falar o que eu quero falar, Sim. sem edição, assim, e flui muito natural. Mas se fosse algo que eu olhasse, tipo, ai, que saco ter que fazer isso, ou que eu não me sentisse confortável, ou que me tomasse muito tempo, e eu acho que essa é uma das grandes viradas, assim, para todo criador de conteúdo, parar com essa coisa de, não, agora você tem que estar no TikTok, agora você tem que estar no Threads, agora você tem que estar no... Não, velho, entende o que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, eu só estourei no LinkedIn porque no LinkedIn eu podia sentar, escrever sem ter que aparecer, sem ter que... Era 5 minutos do meu tempo, tava lá, sabe? Só que as pessoas, eu acho que elas ainda não conseguem virar muita chavinha. Elas ficam nessa pressão, nessa coisa de, preciso fazer, Tem que e não seguir faz treino. nada. Exatamente, e não se ouve, eu acho, né? Eu acho que, assim, uma também das viradas aí pra eu realmente começar a ser criadora de conteúdo, né? É entender onde eu me sentia mais confortável. Tipo, eu não preciso estar ali no Instagram postando todo dia, fazendo story de oi, acordei, não sei o que. Não, sabe, calma, eu não sou esse tipo de criador de conteúdo. Mas existem pessoas que consomem os outros tipos de conteúdo também, tá tudo certo, sabe? Você só tem que achar onde essa galera tá. No meu caso, era o LinkedIn também, porque assim, conseguiu unir duas coisas que eu gostava muito, que é o design e conseguir fazer as coisas serem acessíveis, porque assim, traduzir informação com design, ai, é tão gostoso, sabe? Fazer as Uhum. coisas serem entendidas, ai, é tão gostosinho. Então, assim, descobri que lá era o meu lugar, sabe? E agora, assim, depois de 1 ano e meio de produção de conteúdo, eu comecei a querer me desafiar mais. Então, assim, tô participando de live, de podcast. Tô Tá vendo? tentando sair um pouco ali do design por si só também, mostrar um pouco da Clara. Tô postando mais foto ali, tá sendo super desafio. Às vezes eu acordo e falo, tipo, ai, eu tenho que tirar uma foto. Eu acho que eu não sirvo pra ser influencer at all, assim, porque eu não tiro foto das coisas, eu não tenho uma foto do meu Réveillon. Tipo assim, gente, meu look de milhões eu não registrei. Você é muito low profile. Muito low profile, assim, não consigo, sabe? Não é pra mim. Que delícia. Tanto que, assim, sentar na frente e gravar, isso não existe pra mim. Não existe pra mim. Que engraçado. É engraçado. Tipo assim, logo uma pessoa que trabalha com digital, né, que tá ali todo dia, pô, tô todo dia ali no LinkedIn. Eu sou assim, zero digital. Se eu pudesse, gente, na boa. Se eu tivesse dinheiro, eu investia numa pousada, sabe? Tipo, no interior de não sei onde e morava ali, tranquilo. Eu ia ser uma Jojo da vida mesmo, que eu ia Nossa, sumir total, muito. ninguém ia me encontrar, ia falar, meu Deus, Lavando será que a roupa Marília morreu? E eu lá, cuidando de galinha, de planta. Mas eu tô a minha no vida tá caminhando para esse lado, e você jogou uma pousada aqui que já virou uma chave na minha cabeça. já. Quando eu construir a minha, eu vou te contratar para fazer o branding da Pode minha me chamar. pousada. Nossa, é assim meu maior sonho de vida. Tá ali, tipo assim, top 10 do meu planejamento. A gente vai cair. E, Clara, entendendo, né, que você tem esse que low profile, como que é essa questão para você do equilíbrio, né, entre vida pessoal, vida profissional? Porque eu acredito que, principalmente agora nesse momento de transição, você deve estar trabalhando muito, mas você consegue, né, equilibrar o autocuidado, momentos, né, com a sua família, com seus amigos, como que é? Bom, então, né, eu meio que fiz essa virada toda com um propósito ali de tentar olhar mais pra Clara, pra querida, e tentar cuidar um pouco mais de mim. Então, assim, uma das coisas que eu coloquei pra mim é tentar trabalhar só 4 dias na semana, nem que assim eu fique trabalhando até 10 horas da noite, que acontece. Sim. Mas já acontecia antes, então, assim, tirar pelo menos um dia já me ajuda bastante. Outra coisa que eu comecei a fazer é tentar fazer mais atividade, sabe? Então, comecei a fazer aula de dança, sabe? Ai, amo. Tava fazendo também ano passado. Então, vou começar a fazer aula de dança do ventre. Olha isso, que coisa. Ai, que sensacional!
E agora eu tô fazendo pilates também, porque antes eu fazia academia e, tipo, o cara era muito sofrido, eu não sou a pessoa da academia. Então agora eu tô fazendo coisas que me agradam, que me fazem mexer o corpo, que fazem eu ter que andar até não sei onde, porque, ai, aqui é tudo pertinho, dá pra andar, sabe? Uhum. São Paulo não conseguia sair do meu prédio, tipo, pra andar. Isso é horrível, né? Acho que é a É pior parte. horrível. É horrível. E assim, consigo tomar sol, consigo ficar ali na varanda, ouvir um pássaro cantar, gente. Ai, eu também. Bom dia. Oh, a gente é muito rica do que o dinheiro não compra, né? Meu Nossa, Deus do céu. Muito bom. é Essa bom demais. paz é muito gostoso. E eu tô na mesma vibe, assim, principalmente nessa parte de exercício, porque antes eu era a rata de academia, né? Aí eu tava muito focada, não sei o quê. E aí, depois que aconteceram as coisas assim na minha vida, foi muito difícil voltar. Eu não conseguia. Tipo, eu ia assim, arrastada, mas treinava daquele jeito, malemar. Aí chegou uma época que eu olhei pra minha vida e falei assim, gente, eu não tô feliz com o meu corpo, eu não tô feliz com o que eu tô fazendo, eu não tô feliz com nada. Por que eu tô fazendo isso? Tipo, é só porque o cérebro tava condicionado com essa coisa. Não, você precisa fazer musculação, precisa meter o shape, né? Precisa meter o shape. Minha filha, eu comecei, voltei pro CrossFit, na real, porque já era uma coisa que eu gostava muito. Aí comecei a jogar vôlei com a mulherada aqui da cidade. Aí fui fazer natação também e fiz uma aula de pilates também, vou voltar pro pilates agora, sabe? Então, isso é muito gostoso, esse poder de escolha e principalmente esse poder de movimento, porque nós, profissionais criativos, mas especialmente mulheres, a gente precisa começar a se conectar mais com o nosso corpo, a se conectar mais com a nossa intuição, com a nossa. Eu vou usar essa palavra, eu sei que muita gente odeia, mas eu juro que é no bom sentido, que é a energia feminina, mas eu não tô falando de feminilidade, sabe? Eu tô falando da energia mesmo, de cuidar, de mexer com terra, de se colocar, assim, pra vida. Você gosta dessas coisas, assim, de contato com a natureza, desse misticismo ou não? Eu amo. Assim, tem uma longa história com o misticismo aí na minha vida. Ah, que delícia! Eu sempre gostei muito dessas. Assim, o texto, né? Eu vim de uma família hippie. Minha mãe era hippie. Minha irmã, Sensacional! assim, já morou em comunidades alternativas na Bahia, sabe? Uma coisa. Mentira! Então, assim, sempre tive muito contato com isso, assim, sabe? E aí, assim, né? Todo esse movimento também, ano passado, retrasado, não lembro. Até eu comecei a fazer um curso de herbalista, uma coisa, assim, maravilhosa. Só que realmente não tive tempo de exercer a coisa da profissão. Uhum. Mas o dia vem aí, sabe? Amo mexer com óleos essenciais. Aí eu tenho um negócio de um cheirinho aqui que eu fico o dia inteiro no olhinho essencial. Ai, que delícia! Eu gosto, sabe? Eu gosto dessas coisas. Eu gosto muito de tema que eu gosto muito de ler sobre as bruxas, né? Sobre as bruxas verdadeiras aí que existiram, não esse conto aí. Eu Uhum. assim, não sou uma pessoa muito da leitura, mas esse é um tema que é um dos maiores números de livros que eu tenho que é sobre isso. Que legal! Jamais ia imaginar. Querendo ou não, as bruxas nada mais eram do que mulheres conectadas com a sua própria natureza divina, assim, né? Que conseguiam dominar o ambiente, os elementos e eram alquimistas, né? Sim, eram umas queridas maravilhosas. Exato. Metia o hate e falava, ai, aquela querida ali, ó, ela tá muito feliz. Cancelaram a mulher por ser feliz e bonita, né? Que ódio, sabe? Então é isso. É muito engraçado, porque eu tô escrevendo livro autobiográfico, né? E o livro se chama Diário de uma Deusa. E aí, basicamente, eu vou falar sobre esse meu processo de despertar espiritual e toda a minha história até chegar nesse ponto. E aí, a introdução que eu fiz é contando a história de Medusa, né? Porque muita gente não sabe, mas a Medusa também era uma querida, assim, maravilhosa, que foi abusada por Poseidon. E aí, Atena injustiçou ela e transformou ela na Medusa, porque a Atena ficou com inveja, tá ligado? Um bagulho muito bizarro. E aí, no livro, eu me coloco, né, como a filha que Medusa teve com Poseidon, e como ela ia morrer e tal, ela foi enviada no plano espiritual para uma nova realidade. Então, eu tenho lido muito, né, sobre essa questão de deusas, de bruxas, e me conectado muito com essa força. E é algo que eu tenho
tentado trazer já nesse meu novo posicionamento, assim. Eu vejo que no TikTok eu tô trazendo muito, mas no LinkedIn eu ainda tô indo ali pelas beiradas para não dar muito aquela assustada no pessoal, mas eu já tenho, né, na minha identidade visual nova, eu já tô trabalhando alguns elementos na minha formação, no meu novo site. Então, eu sinto que quanto mais mulheres conseguirem se reconectar mesmo com essa mágica, com essa força, sabe? Com esse espírito. Agora comecei a ler Mulheres que Correm com os Lobos, né? A Bíblia das mulheres. E eu venho sentindo que essa força, ela tá muito presente, assim, porque, querendo ou não, a gente foi perdendo esse contato com o mágico, com o místico, principalmente depois que a sociedade se tornou patriarcal, né? Porque até então nós éramos as deusas, nós trazíamos a fertilidade, nós fazíamos remédios, comidas e etc. E aí a sociedade foi se tornando patriarcal, foi oprimindo cada vez mais o lado feminino, né? Tanto da mulher, mas o lado feminino dentro do homem. Sim. E agora a gente está nessa fase de cultivar mais isso. Então a gente tem falado muito sobre ancestralidade, a gente tem falado muito sobre essa questão, né? De intuição, de conexão. E eu acho que quando a gente se conecta mais com esse nosso lado, tudo flui melhor, né? Tipo, os nossos conteúdos, o nosso trabalho, o nosso propósito, parece que as coisas clareiam na nossa mente, né? Faz uma diferença tão grande. Sim, não, total. Inclusive, eu já fui mais desse universo. Tipo, já li muito mais sobre isso. Eu gostava muito de ler também sobre a geometria quântica, né? Essas coisas. Amo. Acho que também ele tá muito ali no campo dos signos, de entender semiótica também, que é uma coisa que, assim, acho maravilhoso. Aos poucos eu fui perdendo isso, muito com o corporativo que vai podando a gente. Acho que São Paulo também dá Nossa. uma podada ali nessa nossa conexão que a gente tem, né, com as coisas. Agora eu tô nesse momento de voltar, de retomar essa conexão que eu já tive, que eu vinha perdendo, e assim, tanto que uma das coisas que eu não. Tanto que você falou, nossa, eu nunca imaginaria. É uma coisa que eu não passo ali no meu conteúdo. Eu realmente tento guardar isso pra mim, sabe? Não, isso aqui é meu, eu acho que ninguém precisa, né? Não preciso vender isso como. Não falando que, tipo, você esteja ou tal, eu acho Não, maravilhoso sim. que todo o seu propósito, né? Todo o seu projeto, eu acho incrível, assim, acho incrível mulheres que expõem isso e conseguem, tipo, fazer isso virar uma potência para outras mulheres também. Sim. Mas é uma coisa que, por eu ser low profile, sabe? É uma coisa que eu queria, tipo assim, só pra mim mesmo, sabe? Tipo, Uhum. vocês podem ficar com a Clara corporativa, a Clara que trabalha e tudo mais, essa outra aqui vai ser minha e ó. E eu acho maravilhoso isso, porque eu fico me questionando, sabe, se eu tô seguindo o caminho certo, mas acho que quando a gente ouve esse chamado, a gente sente, porque ano passado foi o ano de eu conhecer essa Marília, assim, porque até então eu sempre fui muito desconectada, né? Diferentemente de você, eu venho de uma família católica, então eu nunca me identifiquei ali com a igreja e tal. Então, nunca me conectei com nada, assim, acreditava em Deus e tal. E aí, em 2023, veio muito essa coisa de, nossa, eu preciso cultivar mais a minha espiritualidade e tal. E aí aconteceu todo o processo, e ano passado eu fui me conectando muito à natureza, fui me conectando muito a mim mesma, mas foi a época que eu sumi, que eu parei de criar conteúdo, que eu internalizei ela pra mim. E agora que eu tô saindo da caverna, eu tô assim, ai, não dá mais pra guardar pra mim, sabe? Eu vou ter que passar pra outras pessoas. Mas eu acho legal quando a gente começa a mesclar às vezes, porque se a gente pensa no próprio branding, né, questão de arquétipo, eu vejo muito que a gente, pelo menos, via muito o arquétipo como uma coisa, sei lá, até um pouco distante, até um pouco, sabe, muito ali no campo abstrato. E hoje eu olho para os arquétipos, entendendo por esse lado mais espiritualista, por assim dizer, e parece que fez tanto sentido agora o que é o arquétipo, assim, sabe? Então eu acho que talvez a gente consiga também mesclar, né, trazer alguns elementos dessa bagagem pessoal que a gente tem, mas cada uma atua de um jeito. Então você vai atuar ali muito mais para o mercado corporativo, né, de um jeito mais prático. Talvez eu já atue muito mais para esse público B2C, então, porque agora eu quero ter minha turma, quero ter minhas alunas, quero ter clientes também que já falam um pouco mais dessa língua, então eu já quero trazer isso. Então, eu acho que é legal que cada uma vai trabalhando do jeito que melhor funciona ali, né? Total. A gente tem que entender também
o mercado que a gente tá, né? Com quem que a gente tá falando. O legal disso é que você se conecta com as pessoas que estão passando por isso também, que estão sentindo isso também, e é ali que você quer trabalhar. E Exato. assim, eu não tenho empresas que se identificam muito com isso. Ainda é Então, um caminho, né? sim, total. Inclusive, eu já trabalhei com muitas profissionais de autônomas, né, que tem tipo, Instagram de não autoajuda, mas essa coisa mais energética do poder feminino e tal. Já produzi muito conteúdo sobre isso. Que legal, olha só. Nossa, já trabalhei com tanta. Que máximo. Gente, eu vou off aqui, né, desse episódio, eu vou te chamar novamente e falar, ai, olha isso aqui, vê se eu tô viajando muito. Chama, eu vou adorar, sério. Ai, que legal. Assim a gente vai resgatando isso uma na outra também. Sim, Clara, estamos chegando. uma rede de apoio pra isso também é muito importante, né? Porque quando você fica sozinha, você fica tipo, ai, será que eu tô viajando? Exatamente, eu acho que, tipo assim, uma das coisas que um dos objetivos, né, que eu coloquei para esse ano é resgatar mais esse contato feminino, assim, porque eu vejo que eu sempre fui uma mulher de energia masculina alta, né, então eu era aquela pessoa que queria ser amiga dos caras, sabe, que, não, porque a amizade feminina é tudo falsa, não sei o quê, e aí você começa a crescer, você começa a aprender as coisas, você fala, meu Deus. E aí eu comecei a observar que, no fundo, os meus piores momentos, quem estava lá comigo eram mulheres, assim, sabe? Então eu tenho resgatado muito esse papel de conversar diretamente com mulheres e me conectar com mulheres. Mas essa rede de apoio é essencial, sabe? Ano novo, eu fui na casa de um grupo que eu conheci, né, do nicho espiritualidade. Então, as mulheres lá, sabe, todas elas meio que no mesmo propósito, assim, com mentoria, com não sei o quê, e falando a mesma língua. E aí você começa a perceber que você não tá louca, sabe? Você começa a perceber que existe razão no que você faz. E principalmente, a gente que empreende, né, velho? Porque a gente fica o dia inteiro dentro de um quarto olhando para a tela do computador. A gente não vê gente, a gente não interage assim profissionalmente falando. Então eu acho que até mais conversas como essa que a gente está tendo, né? A gente tem que começar a fomentar mais, assim, meio que sem objetivo, sabe? Não, eu quero ter um podcast famoso. Não, velho, eu quero conversar, eu quero ouvir as pessoas, porque é tão gostoso, né? É muito isso. Às vezes eu sinto falta, assim, também. Mas a gente faz o que pode. Com certeza. Pergunta se eu voltaria a trabalhar presencial. Mas Nossa, não, acho que já mesmo esse sendo o único ponto positivo, infelizmente. não é o suficiente para me fazer voltar. Bom, só para a gente ir chegando ao fim, né, para não ficar tão longo, só para quem está ouvindo e às vezes, né, quer trabalhar com branding, gosta dessa linha, como que você enxerga hoje a questão do conhecimento? E eu falo assim, eu vou até tomar como conselho pessoal. Porque eu vejo, por exemplo, muitos dos meus trabalhos com agência e tal já envolviam uma parte muito mais estratégica, uma parte de conseguir ter esse olhar 360 e não só olhar para, eu vou criar um post aqui. Não, existe uma história sendo contada realmente, fora o próprio branding pessoal que eu desenvolvo no meu perfil, com a minha marca. Mas eu sinto que eu ainda fico muito travada em talvez oferecer isso como visto de, sei lá, personal branding, algo assim, porque fica aquele sentimento de ainda faltar alguma coisa. Como que você consegue enxergar esse equilíbrio entre, tipo assim, não, realmente tem coisas que precisam ser estudadas, aprofundadas, né, a parte teórica e tal, ou tipo, não, velho, às vezes a bagagem, a vivência pode contar muito mais do que uma faculdade, um curso e tal. Acho que tem dois lados isso aí. Primeiro, quando a gente fala de branding pessoal, né, a vivência ela é muito importante, a bagagem ela é muito importante, porque é ela que vai fazer você ser quem você é. Então, assim, basicamente, ela que trilhou todo o caminho ali com você para você estar onde você tá. Só que, quando a gente fala de um branding mais profissional, do tipo, vou vender isso aqui, a gente cai num buraco, porque, assim, a galera, principalmente na internet, ama achar que sabe fazer marketing. Uhum. A gente, como profissional dessa área, a gente sofre muito com isso, porque assim, às vezes você faz copy perfeito para aquela solução ali, a pessoa fala, mas não gostei dessa palavra. Tipo, porra, você nem sabe o que você tá falando. Puro gosto pessoal, né? Então assim, eu acho muito importante a gente entender
o branding, a teoria, mas é muito importante a gente viver também o branding ali na pele pra gente entender, né, o que tá fazendo sentido ou não. Mas ao mesmo tempo é muito sobre tato do que está acontecendo junto com essa base teórica que você tem. Então, assim, também você trabalhar com branding não adianta você só estudar sobre marketing. Você precisa ter uma base muito legal de marketing para você entender o que dá certo no mercado. Mas você precisa entender muito de pessoa também, sabe? Você precisa entender algumas coisas ali de design também. Para conseguir juntar as pecinhas num quebra-cabeça que vai ficar, tipo, claro para quem tá lendo, né? Então, assim, eu acho muito importante estudar, lógico, muito importante estudar. O mínimo, né, pessoal? Mas, assim, você também não precisa investir milhões numa pós de SPM, sabe? Tipo assim, você saber. Dá para você entender, se você tiver senso crítico ali no que você consome de conteúdo, você vai conseguir aprender bastante também. Então, assim, e testar, porque tudo é diferente. Né? E assim, o branding, infelizmente, ele ainda é muito empírico, né? A gente não tem tantos dados assim que podem guiar. Lógico que a gente pode tirar dados de vários lugares e traçar para entender comportamento e tal, mas é muito difícil você fazer uma coisa 100% preditiva, porque a gente não sabe como é que é o futuro. Não sabe como é que as coisas acontecem. É igual, tipo, a gente não pode chegar para um cliente, né, e falar, eu vou te fazer um post que vai ter 1 milhão de curtidas. Sabe? Não tem como. Pode ser que role, pode ser que não, com o mesmo conteúdo exato, sabe? As coisas são dinâmicas, então, assim, é preciso saber, lógico, mas é preciso testar, mas você precisa saber o que você tá testando, sabe? Então, meio que. Eu respondi? Será? Não, com certeza, com certeza. Já esclareceu muito. Eu vejo isso, eu vejo às vezes gente que tem muita bagagem assim de estudo mesmo, né? Então faz curso, faz oficina, faz especialização, faz não sei o quê, mas parece que falta esse feeling de vida, sabe? Isso para todas as áreas, assim. Eu acho que é isso que vai diferenciar daqui para frente. A gente fala muito sobre essa questão, né? ChatGPT, IA generativa e não sei o quê, vai roubar emprego e tal. Eu falo que nenhuma IA vai conseguir roubar a sua capacidade de ser humano. Só que você tem que entender se você está conseguindo ter essa capacidade de ser humano, de entender o ser humano, de entender sobre filosofia, sobre sociologia, antropologia, comportamento. Eu vejo que é muito mais sobre tudo que você tem, tudo que você é, claro, né? Tendo esse olhar estratégico direcionado do conhecimento, do estudo, mas tendo repertório também, porque no fundo eu acho que hoje é o que conta muito, né? A sua experiência de vida. Sim, total. E assim, outra coisa muito legal, né, para você colocar em prática todo esse conhecimento, não só de, né, de qualquer coisa, pô, é produzir conteúdo sobre isso, sabe? Que aí, tipo assim, você vai aprender na teoria, você vai aprender na prática, você vai testar ali, você vai quebrar a cara, porque a gente quebra a cara, mas você tem que entender que tudo é aprendizado, e a partir do momento que você consegue tirar aprendizado de tudo, bem LinkedIn, né? Você realmente começa a entender o que vai funcionando ou não. É tato, sabe? É tipo assim, você tá no escuro e você tem que descobrir o que tá ali na sua frente. Então você tem que testar. Não adianta você só ficar lendo que vai ter isso aqui na frente. Se você não pôr a mão e, tipo, ver o que realmente tá ali na sua frente, você. Exatamente. E eu acho que em muitos casos a gente precisa ser o nosso próprio case de sucesso, assim. Então, isso eu tenho trabalhado para mim, assim, porque eu tô organizando a casa, por assim dizer, e aí fui olhar para tudo, sabe? Eu falei, não tem como eu vender, por exemplo, um serviço de criação de site, né? Criação dos textos do site, se o meu site não está apresentável. Não tem como eu vender um áudio, brand book, por exemplo, se eu não tenho um brand book da minha marca, se eu nunca criei isso para mim, sabe? Então, eu acho que as pessoas, às vezes, principalmente no começo, a gente fica com esse medo. Como que eu vou conseguir cliente? Eu não tenho muita experiência. O que eu faço? Eu não tenho portfólio. Faz para você, anjo. Seja seu próprio. Você é a sua maior chance de ser o seu próprio portfólio, sabe? Então, investe em você mesmo, na sua própria marca, né? Acho que é isso, assim. E as pessoas meio que ficam tipo, será que as pessoas querem me ouvir? Será que eu tenho alguma coisa para falar? Pô, pode ter certeza que tem várias pessoas aí que tem muito menos a oferecer que você que tá falando. Então, assim, usa essa raivinha, esse gostinho
sabe? Pra começar a fazer e testar e bola pra frente, sabe? Usa isso de case e boas. Se vende, sabe? Igual acho uma coisa que você falou no início aqui, que parece que você deslanchou, né? E tal, não sei o quê. Pô, é o jeito que eu me vendo, sabe? Porque não tá fácil, não é fácil vender para as pessoas, mas a gente faz o que a gente pode, sabe? E se pelo menos a percepção tá sendo essa, eu fico muito feliz. Exatamente isso. O importante é a história que a gente tá contando, né? Exatamente. E, tipo assim, não é sobre mentir, tipo, ai, tô conseguindo vários clientes. Tipo, não, sabe? Mas, pô, eu consegui um cliente foi muito bom, outro cliente foi muito bom. E ser transparente com isso, sabe? Exato. E saber o jeito de falar aquilo ali que você tem pra falar. Eu acho isso incrível nos seus posts, inclusive, porque é sempre uma história que você fica, tipo, eu amei. Você Ai, se envolve na coisa, né? Então, acho que é muito importante isso. e eu acho que é essa autenticidade que é o que acaba diferenciando e a pessoa olha e fala, nossa, realmente esse conteúdo foi a Clara ou foi a Marília que fez, sabe? Não foi um conteúdo genérico que qualquer pessoa poderia ter feito, porque é isso, no fundo, gente, tudo, o mundo sempre girou em contar histórias, sabe? A gente sempre foi movido por histórias. Então, aprender a contar uma boa história é poderoso, né? É demais. Uma coisa, inclusive, que eu vi que tá bombando agora nas redes sociais, pelo menos sempre que eu entro, eu vejo anúncio dessas histórias coreanas, tipo, super drama, sabe? Acontecendo. E, cara, você se prende na história, uma história super tosca, mas você quer saber o que tá acontecendo nessa história. Exato, E porque é bem isso também, tipo, o seu conteúdo precisa ser isso, né? é isso, despertar alguma coisa tem que despertar do outro lado de quem tá lendo. Seja raiva, seja curiosidade, seja emoção, seja desespero, mas tem que ter esse sentimento, né? Sim. E pra gente finalizar aqui, eu passaria horas e horas falando com você, mas pra gente finalizar, eu sempre tô pedindo, né, pros meus convidados, para darem um conselho pra sua versão de 3 anos atrás. Então, se você pudesse olhar pra Clara de 26 anos, o que você falaria para ela? Eu falaria. Acho que é muito clichê esse conselho, mas assim, sem sombra de dúvidas, era o que eu falaria. Começa, sabe? Pelo amor de Deus, começa logo, assim. Porque quanto antes você começa a colocar as coisas no trilho, tipo, porque ninguém começa perfeito. Se você esperar tá perfeito pra começar, você nunca vai começar. Então, assim, só começa, vai com medo mesmo, vai feio mesmo, vai post ruim mesmo, mas começa, porque senão você nunca vai ter a resposta de como poderia ter sido. E acho que isso vale pra tudo na vida, sabe? Tipo, só faz, não importa se você vai ficar com vergonha ou se alguém vai te julgar por causa disso. Tipo, foda-se, sabe? Só faz o seu, sem ficar julgando ninguém também, porque aí são tacos, sabe? A gente tem que ficar cuidando da vida dos outros. Então, assim, põe intencionalidade no que você tá fazendo e vai. A roda a gente troca no caminho, né? Exatamente. É isso. Esse conselho veio para minha alma aqui. Espero que para de vocês também. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Clara, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua verdade, pela sua troca. Tenho certeza que, assim como clareou a minha, clareou a mente de muita gente aqui. E que cada vez mais a gente possa construir essas conversas, não só aqui, né, gravando, mas que a gente vá mantendo, né, esse contato, essa relação, se ajudando ali, trocando. E isso nada mais é do que construir networking, gente. Vocês achando que construir networking é mandar mensagem, oi, seja bem-vindo ao meu perfil? Não, é assim que a gente constrói, se conectando com as pessoas. Então, obrigada de coração, eu amei te conhecer. Ai, feliz, é super recíproco. E a gente tem que marcar um papo agora pra eu te conhecer também, eu quero saber. Com certeza. Já dá outro episódio aqui já, porque olha, tem coisa. Não, mas vamos, com certeza. Vamos. Ai, Então, pô, tá bom. obrigada. Boa sorte na live daqui a pouco. Ai, valeu. Brilhe. Beijo, viu? Vamos nos falando. Beleza, fechou. Beijos. Tchau.